Ok, eu vou contar o que acontece dentro da ambulância até a chegada no Hospital Batista, no pronto atendimento. Só que hoje eu vou voltar mais um pouquinho. Vamos voltar novamente ainda, enquanto Elvis estava nas suas últimas horas. Em um dos vídeos foi dito que Rick Stanley acabou ficando chapado de Demerol e abandonou seu posto no plantão, né? Eram os homens de Elvis, ficavam de plantão para cuidar de tudo que Elvis precisasse, de tudo que Elvis pedia. Então, nesses outros livros, você sabe, eu estou trazendo vários livros, os livros estão conversando entre si, e Rick não foi dado voz a Rick. Falaram sobre o Rick. Rick isso, Rick aquilo, Rick está chapado, mas o Rick mesmo, não falou. Hoje eu inicio dando voz a Rick. Então agora eu dou voz a Rick Stanley, trazendo um texto de um livro que ele escreveu com a sua mãe, Dee Stanley, e seus irmãos. Ok? O livro é Elvis, Nós Amamos Você com Carinho. Vamos ao texto. Então, algumas horas antes de Elvis ser encontrado morto, ele interagiu com algumas pessoas. Você, nos outros vídeos, como eu disse, já viu toda essa dinâmica, e hoje eu trago mais um ponto que ainda não havia trazido em vídeos anteriores. Vamos ao texto. Rick e Elvis passaram algum tempo sozinhos depois que Bill Smith saiu e Ginger não estava no quarto. Elvis estava com vontade de orar. Rick foi uma das poucas pessoas que Elvis mostrou seu lado espiritual. E quando a tensão lhe atingia, eles oravam juntos. Naquele ano, com o conhecimento e a ansiedade sobre o livro de Red e Sunny, eles rezavam com mais frequência do que nunca. Por volta das 6 horas, eles sentaram na cama de Elvis, deram as mãos e fecharam os olhos. Senhor, Elvis rezou em voz alta, ajude-me a ter discernimento e perdoe-me pelos meus pecados. Deixe as pessoas que lerem esse livro terem compaixão e compreensão sobre as coisas que eu fiz. Querido Deus, por favor, ajude-me a levantar quando me sinto assim e sempre lutar pelo bem no mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Rick acenou com a cabeça seu amém para Elvis. Pessoal, no próximo vídeo eu vou seguir esse texto inteiro até a chegada da ambulância, ok? Mas agora eu acho pertinente falar um pouco sobre esse livro que parece afligia muito Elvis. O livro em questão é este aqui. Você já sabe, os responsáveis por esse livro são esses 3 homens. Este aqui em especial é o que deixou Elvis mais chateado, que ele é o Red West e é um amigo de Elvis antes da fama. É um dos poucos amigos de Elvis que chegou a conhecer a sua mãe, Gladys. Elvis não se conformava pela traição. Então, eu vou apresentar a vocês agora Joey Esposito. Joey Esposito é este camarada aqui. Eu vou fazer uma pequena apresentação. O texto é retirado deste livro. Para aqueles que não sabem quem foi Joey Esposito na vida de Elvis, fiquem mais a par. Joey era um membro do alto escalão da máfia de Memphis. Ele conheceu Elvis enquanto estavam estacionados na Alemanha Ocidental.
à época, né, quando a Alemanha era dividida em duas Alemanhas, e sua amizade durou até o fim. Ao longo dos anos, ele assumiu uma ampla gama de tarefas para a máquina de Elvis: gerente de turnê, guarda-costas e administrador de meio período. Entre outras coisas, Diamond Joey, ele tinha esse apelido porque ele era fascinado por diamantes. Ele era o homem em que Elvis confiava para conhecer fãs do sexo feminino. Considerado da família, ele foi um dos padrinhos quando Elvis casou com Priscila. De sua parte, Esposito protegeu Elvis antes e depois da sua morte, indo tão longe em uma entrevista para um jornal após a morte de Presley, dizendo que Elvis não usava qualquer tipo de droga. Esposito fez participações em vários filmes, incluindo Clam Bake, Stay Away Joe e This Is Elvis. Hoje ele vive e faz negócios em Los Angeles. Quer dizer, hoje, today, ele está morto. Mas na época do livro, ele vivia em Los Angeles e, para você saber, ele morreu aos 78 anos de idade, de complicações da demência, e sua morte ocorreu no dia 23 de novembro de 2016. Então, Elvis chegou a orar com Rick Stanley e estava muito aflito por causa deste livro. Do livro de Joey Esposito, eu trago um texto para você entender como Elvis se sentia em relação a esse livro, ok? Como isso impactou sua vida. Pessoal, vamos ao texto. Semanas antes da morte de Elvis, em agosto de 1977, um livro de bolso intitulado Elvis, O que Aconteceu, foi lançado. Ele foi escrito por um jornalista de tabloide, baseado em entrevistas com o ex-integrante da máfia de Memphis, Red West. Máfia de Memphis, você já sabe, não é nenhuma máfia, é só o nome, o apelido dado à gangue de Elvis. Esse apelido foi dado pela imprensa de Memphis, já que a gangue de Elvis estava sempre vestida em ternos sóbrios, óculos escuros e sempre carregavam uma maleta na mão. Por isso eles receberam esse apelido. Red West e seu primo mais novo, Sonny West, e um dos instrutores de karatê de Elvis, David Hebler. Os três guarda-costas foram demitidos sem cerimônia em meados de 1976. Mas, em vez de aguardar até que a situação se resolvesse, tomaram uma decisão terrível e drástica que destruiu o mundo de Elvis e criou a maior devastação em sua vida pessoal desde a morte da sua amada mãe. O livro se tornaria um blockbuster, um dos livros de bolso mais vendidos de todos os tempos. O momento não poderia ter sido melhor ou pior, dependendo de qual lado do cano da arma você estava. Depois que o conteúdo desse livro foi revelado a Elvis, acredito que uma grande parte de seu espírito desistiu. Ele perdeu a vontade de lutar. No palco, ele estava sempre cantando os versos: Senhor, desta vez você me deu uma montanha que eu nunca poderei escalar. Embora eu nunca tenha exprimido os meus receios a uma alma sequer na época, por dentro eu tive uma sensação terrível de que isso poderia ser a tal montanha. O livro não matou literalmente Elvis, é claro, mas sua chegada veio em um ponto de sua vida quando seu impacto foi maior do que seu espírito corroído poderia suportar. Eu sabia de uma coisa: todos vivíamos tempos muito conturbados.
Você tem que colocar a situação em perspectiva adequada para avaliar plenamente o efeito devastador que este livro operou na psique de Elvis. Ele já tinha problemas suficientes. Suas hospitalizações, lutas contra a balança e sua dependência de drogas estavam cobrando o preço. Ele vinha sendo estigmatizado com a idade, desde que completou 40 anos, um ano e meio antes. Ele havia acabado de se separar de Linda Thompson, uma decisão que entristeceu a todos nós e foi provavelmente um dos maiores erros de sua vida adulta. Ele também estava altamente estressado com seu relacionamento com Ginger Alden, uma jovem por quem estava apaixonado e trazia grande frustração, e agora isto. Isso destruiu sua autoestima e esmagou seu espírito. Você também deve considerar o fato de que esse incidente ocorreu em um momento em que um escândalo como esse destruiria a carreira de um artista, não a destacando como aconteceria hoje. Hoje, as celebridades alardeiam a si mesmas pela atenção da mídia e pela publicidade gratuita que tal controvérsia gera para elas. Mas na época, Elvis tinha bastante convicção de que isso acabaria com tudo o que ele trabalhou a vida toda para alcançar. Imediatamente, com a intensidade de Código Vermelho, ele ficou obcecado com o livro, completamente obcecado. Ele reclamava incessantemente por horas, todas as noites, suando pela ameaça multifacetada que representava. Torturou sua consciência. Uma grande preocupação era o dano que ele temia que causaria em seu relacionamento com sua filhinha, Lisa Marie, uma vez que ela tivesse idade suficiente para lê-lo. Elvis ficava irritado com qualquer coisa que ameaçasse o bem-estar de sua filha, qualquer que fosse. O constrangimento e a humilhação que ele estava ciente que os detalhes sórdidos do livro criariam para si mesmo, sua família, seus fãs e para todos nós o roíam. Ele temia desesperadamente que a pessoa tímida, humilde e limpa que ele e o coronel haviam cultivado com tanto sucesso por 2 décadas fosse destroçada em milhões de pedaços do dia para a noite. Porém, nada deixou Elvis mais triste, mais destroçado do que saber que seus próprios homens estavam por trás disso. Pessoas que ele conhecia há tanto tempo e confiava tão completamente, não tanto em Hebler, que era um recém-chegado, mas Sonny e especialmente Red, Elvis simplesmente não conseguia superar isso. Era a última coisa que ele esperava dos membros de seu círculo íntimo. Era uma regra básica entre nós, nunca discutir a vida pessoal de Elvis com ninguém, especialmente com a imprensa. Afastados ou não, estava absolutamente além de sua compreensão que eles tentariam fazer tal mal a ele. Agora, em defesa de Red e Sonny, bem, eles sofreram um duro golpe. Eles viviam para Elvis. Eles colocaram suas vidas em risco muitas vezes para protegê-lo. Eles foram demitidos com praticamente nenhuma segurança financeira. Sonny, particularmente, passou por alguns momentos muito difíceis. O que não era nada além do que uma decisão equivocada se transformou em uma tragédia. Todos tomaram decisões erradas. Vernon não deveria ter os demitido da maneira tão imprudente e antipática. E os caras nunca deveriam ter retaliado de maneira tão extrema e irreversível. Mas a teimosia, o ego e a abundância de testosterona estavam fazendo uma verdadeira balbúrdia de quase tudo. Vernon, que sempre se ressentiu dos Westes, sem querer empurrou seu próprio filho para o abismo e acendeu o pavio da explosão. Eu vi Elvis irritado,
quebrado e devastado pela tristeza. Esse incidente o colocou em desespero. Ele temia que as revelações chocantes de sua conturbada vida pessoal destruíssem a adoração e respeito por ele. Apenas o pensamento de tal possibilidade literalmente o rasgou por dentro. Eu sabia de uma coisa: Elvis, sem o amor e apoio de seus fãs, era um homem morto. Ele viveu para seus fãs. Eles o mantinham vivo. Psicologicamente, ele associou o livro à perda de seu público. E sem público, sem Elvis. Pessoal, esse texto vem deste livro de Joe Esposito. E depois ele segue dizendo que, de forma alguma, Elvis teria tentado suicídio, não é porque ele estava assim tão triste, isso que depois falaram sobre suicídio, diz Joe que não passa de fantasias de tabloides e pessoas que querem vender livros a qualquer custo, ok? Pessoal, eu termino. Antes eu quero mostrar aqui de uma revista antiga que eu tenho, esta roupa. Ó, essa roupa, essa aqui. Este seria o traje inédito que Elvis usaria na sua turnê, que começaria exatamente no dia em que ele foi encontrado morto. Elvis começaria uma turnê de 12 datas. O início seria em Portland, Maine. E Elvis estrearia esse traje, esse jumpsuit, este macacão. Infelizmente, o macacão não ganhou os palcos. Elvis com certeza experimentou para ajustar a algumas medidas, mas nunca foi usado. Essa é a curiosidade do vídeo de hoje.